Ok, bom dia a todos. Aula de Deontologia Farmacêutica, turno matutino. Hoje são 28 de setembro de 2020. Pior que ainda falta um monte de gente da turma, né, para estar entrando, mas vamos dar início. Passamos aí os nossos 10 minutinhos, né, de tolerância, né, para começarmos todos juntos. Que tenhamos, então, uma ótima semana, uma ótima aula. Gostaria, em primeiro lugar, de avisá-los, né, que nós estamos na Semana Par. Semana Par, nós temos aulinha amanhã, né? Amanhã nossa aula especial, no primeiro horário. Deixa eu só estar vendo aqui. Não, é no segundo horário, né? Segundo horário, nossa aulinha especial, tá? Que é a aula especial que a gente chama, mas é onde a gente mescla, nós optamos por mesclar a parte de áreas de atuação do farmacêutico. Nós começamos a falar a parte de boas práticas de fabricação, que é uma área que o farmacêutico atua, né? Que o farmacêutico, principalmente no município de Anápolis, tem um perfil muito industrial, né? Então, acho que, sem dúvida, é uma área de bastante abrangência dentro do município de Anápolis e para a própria Faculdade Fama, tá certo? Então, hoje, aula do nosso Código de Ética, para eu já dar a marcação para a prova, eu tenho uma atividade para passar para vocês, tá? E quero muito, só um instantinho, pessoal. Pronto, acho que agora ficou melhor. Sem ruídos, né? Então, eu tenho uma atividade para estar passando para vocês. Lembra que nós temos que completar a nossa nota na prova? Então, eu tenho essa atividade para estar passando para vocês, para a data de entrega de 9 de outubro, tá? É uma atividade que ela está ligada à nossa prova, né? Eu pus dia 9 de outubro, porque assim, você, para estudar para a prova, você pode seguir o roteiro dessa atividade, mas aí depois, quando passar a prova, e já lá na sexta-feira, você mais tranquilo, você pode estar estruturando o exercício para estar entregando para a gente, tá? Essa atividade, professora, já é a atividade de fixação, é a revisão? Não, não é a revisão ainda, tá? Eu vou marcar com vocês alguns pontos mais importantes para a prova, tá? Mas para isso, eu vou primeiramente estar falando com vocês sobre a atividade, ela vai estar destacada lá no Moodle, onde você vai poder acessar, e agora aqui, eu vou compartilhar aqui para estar mostrando para vocês. Deixa eu só ver aqui está. Isso, se vai aparecer. Ótimo. Tá, então tá aqui. Tem aqui uma orientação sobre como deve ser feita a atividade, deontologia farmacêutica, nome, turma, período, né? Então, aqui, nome, turno, eu vou trocar aqui, colocar turno. Período. É melhor. Professora Suíça, tá? Atividade complementar e de fixação, primeira VA 2020/2. Tome como base o Código de Ética Farmacêutica, anexo 1, capítulo 3, dos deveres, que é o que nós vamos fazer agora.
aponte um dever expresso no referido código, aponte um dever expresso no referido código, com a transcrição literal da forma que está na resolução. Então, lá no código de ética, você vai copiar mesmo, tá? Copiar um item do que está posto lá e vai trazer para o seu trabalho. São vários, né? Vocês vão ver agora comigo, esse é o conteúdo da nossa aula. Vocês verão, tá? Que são vários itens, é o artigo 12 inteiro, tá? Que fala, na verdade, o artigo 12 e o 13 inteiro, que só fala dos deveres do farmacêutico. Então, você vai pegar um deles lá e colocar na transcrição literal da forma que está na resolução. Você vai dar um exemplo prático da aplicação do referido item, tá? Um exemplo prático. Então, assim, no código tá que eu estou aqui, dispor seus serviços profissionais a autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social interno, catástrofe e epidemia. Então, por exemplo, se o prefeito de Anápolis convocar todos os farmacêuticos, o prefeito de Goiânia, todos os farmacêuticos de Goiânia, para que nós façamos serviços voluntários nas ruas, nas praças, nós somos obrigados, ainda que sem remuneração, tá? Porque isso é um dever para o bem comum, né? De atender a população. Então, aqui, eu faço questão, né, de estar destacando para vocês. Depois a gente vai explicar item a item desses deveres, tá? Aí você vai destacar um possível erro, uma possível infração, tá? Infração a esse dispositivo. Então, se você não obedecer, né? Então, você vai citar, destacar um possível erro, uma infração em relação a esse dispositivo. E você vai aplicar a penalidade de acordo com a tipificação no código, né, que vai estar lá, infrações e sanções disciplinares, né, que é onde você vai estar vendo direitinho como é que funciona dentro do código de ética. Professora? Oi. Bom dia, tudo bem? Tudo. Professor, eu acabei de entrar na aula da senhora porque eu não estava conseguindo acessar o link. Eu estou meio perdido. O que está acontecendo? Ai, bom dia. Nós estamos explicando uma atividade, meu amor. E depois, então, eu explico para você, tá, Jonathan? Tá bom, sem problema. Obrigado, viu? Nada. Então, pessoal, esta é a atividade, mas para vocês entendê-la melhor, eu quero entrar no conteúdo, né? Para que vocês possam saber direitinho as próximas etapas do código, para vocês saberem o que vem a ser essa atividade e vocês não ter dificuldade, né? É uma atividade muito simples, na verdade é um treinamento, né, que vocês vão fazer. Ela está ela está expressa, né, no Código de Ética Farmacêutica, né? E depois eu vou disponibilizar aquela folha, né, que nós lemos lá no nosso Moodle, tá? Então não vai ter problema, tá certo? Eu vou, então, dar continuidade ao código, tá? Eu fiz só esse preâmbulo, Jonathan, para explicar a atividade para vocês entregarem, tá? Ela vai estar postada lá no nosso material, tá? Lá no sistema, né? E agora nós vamos acessar, então, o nosso código de ética para que a gente possa dar sequência à nossa aula, né, que é exatamente sobre o Código de Ética Farmacêutica, tá? É uma parte bastante importante da profissão de vocês. Eu já estou posicionando aqui o código, né, para compartilhar com vocês. Quem já imprimiu, né, quem tem aí o material impresso nas mãos, né, acho que vai ficar, né, facilita bastante.
para que vocês possam, então, destacar para a gente aí da melhor maneira possível, porque vocês destacando é melhor, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do Código de Ética. Quem tiver o código nas mãos, pegue, por favor, pegue a marca-texto, tá? Para que vocês possam acompanhar com melhor qualidade. É importante que vocês tenham esse material na mão. Ele, na tela, pessoal, bom, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que nem tanto. Na tela, talvez você não tenha a dimensão desses capítulos, da forma que nós estamos falando. Então, só para nós entrarmos aqui, essa é a resolução, a ementa, que já foi explicada para vocês. O nosso código, ele se resume em 3 anexos. Anexo 1, Código de Ética. Anexo 2, Código de Processo Ético. E anexo 3, das sanções disciplinares. Nós já falamos sobre o preâmbulo dele, os princípios fundamentais, já falamos sobre os direitos do farmacêutico. Hoje nós vamos falar sobre os deveres, tá? Os deveres abarcam o capítulo, o artigo 12 e 13 do Código. Depois vem as proibições, tá? Qual que é a diferença de deveres e proibições? O dever você tem que cumprir e está posto, né? Ele tem que estar inserido nas suas atividades, você tem que estar ciente desse papel seu, né? De acordo com a sua área de atuação, tá? Às vezes, tem coisas que eu posso fazer que não estão escritas, mas eu posso fazer. Mas o que está proibido, proibições, é o que eu não posso fazer de jeito nenhum, tá? Existe um ditado assim, se não está proibido, é porque eu posso fazer. Não está escrito proibido, então eu posso fazer. Aos olhos da lei, precisa estar proibido para você não poder fazer de jeito nenhum. Então, ao farmacêutico é proibido participar de qualquer tipo de experiência. Então, eu quero destacar essas proibições com vocês. É uma parte razoavelmente grande, tá? Que pega o artigo 14 e 15, tá? Então, tá aqui. A parte das publicidades, do trabalho científico, apesar de ela está dentro, né, dela não estar dentro do capítulo 4, ela vem no capítulo 5, mas é também um tipo de proibição, porque começa com a palavra vedado. É proibido ao farmacêutico divulgar assunto ou descoberta de alguma coisa que não seja verdade. Publicar seu nome em trabalho que ele não tenha participado, né? Então, uma parte só de trabalhos científicos, né? E aqui a gente também quer destacar isso com vocês. Então, o que é que eu vou fazer agora? Né? Eu vou chamar aqui para vocês essas relações profissionais, e aqui, pessoal, fecha com as sanções e infrações disciplinares. Então, as sanções disciplinares definidas no anexo 3º do Código, elas são quais? Advertência, então, de acordo com a infringência do farmacêutico a esses elementos que vão ficar aí atrás, que eu vou abordar com vocês, mas aqui eu estou começando de trás para frente, para que vocês entendam que o descumprimento de um dever e o exercício de uma proibição
ele gera essas infrações ou sanções disciplinares, tá? Então, eu falei nos direitos, eu falei nas garantias, nos princípios fundamentais. Hoje nós vamos falar no dever e na proibição. O dever, ele está implícito na minha rotina, e a proibição é realmente que está escrito na lei, eu não posso fazer nada que esteja escrito ali, tá? Então, o descumprimento do dever e o descumprimento de uma proibição me gera isso aqui, advertência, ou advertência com a palavra censura, multa no valor de um salário mínimo até 3 salários mínimos, suspensão de 3 meses a 1 ano do meu exercício profissional e eliminação total do quadro de farmacêuticos do Brasil, tá? Então, essas sanções, elas estão expressas lá no capítulo, no anexo 3, que eu quero mostrar aqui para vocês, anexo 3, este aqui. Quem está com o código na mão, já já eu vou pedir para sublinhar. Por enquanto, eu estou só organizando na cabeça de vocês como é que funciona o código de ética. Então, anexo 3 estabelece as regras para a aplicação das sanções. Se eu estou falando de direito penal, criminal, eu falo penalidade, tá? Então, como eu estou falando de direito disciplinar, né, que é o Código de Ética Disciplinar Farmacêutico, então eu falo sanção disciplinar, tá? Então, aqui, pessoal, vem todas aquelas normas de deveres e das proibições estão postas aqui. Então, as transgressões às normas, ou as resoluções ou deliberação, às determinadas decisões dos conselhos, bem como a infração a qualquer legislação farmacêutica da Anvisa ou do Ministério da Saúde, são passíveis de apenação, ressalvadas as previstas em normas especiais. Então, por exemplo, nós estamos na pandemia. A Anvisa publicou que a receita de controlado, ela pode, o paciente ampliou o prazo não, a quantidade de tratamento. Então, eu posso dispensar a mais, tá? Mas por quê? Por causa da pandemia. Mas se fora da pandemia eu descumprir, porque os medicamentos controlados, eles entram aqui, ó, dentro das resoluções e deliberações de conselhos regionais, bem como de legislação farmacêutica. Eu quero saber se vocês estão entendendo, se eu posso continuar. Cadê a turminha? Manifesta aí, por favor. Tá? Esta aulinha, ela é uma aula. Ela precisa de muita atenção, ela precisa do material na mão para você mexer nele, para você entender da forma que eu estou falando aqui. Às vezes é complicado, mas eu quero saber de vocês. Eu posso continuar, pessoal? Posso continuar explicando? Alguma dúvida? Beleza. Beleza, estou vendo aqui. Tá. Aqui, pessoal, olha só, eu tenho nas infrações éticas disciplinares, obrigada, meninos, serão observadas a tipificação, tá? Tipificação da conduta, a reincidência, a análise do fato e as suas consequências ao exercício profissional e à saúde coletiva, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. É claro que aqui eu tipifico. O que é tipificar? É a dosimetria da sanção disciplinar, né? É aquele ajuste. Qual é a sanção disciplinar que esse farmacêutico deve receber
por infringir os deveres ou por cometer um ato proibido ao exercício profissional farmacêutico. Aqui está posto o seguinte, que se ele for reincidente, eu preciso considerar isso como uma fatalidade, ou seja, um agravante, tá? E não um atenuante. É importante esses termos, agravante e atenuante, isso é muito utilizado, né, para a gente explicar aqui o Código de Ética, né? E também, pessoal, a repercussão desse fato frente ao exercício profissional. Eu não sei se vocês viram, no noticiário, me parece que foi na quinta-feira, um farmacêutico, a notícia começou assim, que o farmacêutico tinha sido agredido, foi jogado num container de lixo, me parece que em Aparecida de Goiânia. Não sei se vocês tiveram notícia desse fato, se vocês acompanharam no noticiário, né? Porque eu sei que Anápolis tem um jornal próprio e às vezes não passou aí em Anápolis. Tudo bem, só que aí, quando foi investigar o fato, descobriu que, na verdade, o farmacêutico, ele tinha começado a confusão um dia anterior, ou alguns dias anteriores. Beleza, a Andréia, né, está falando para nós que acompanhou, sim, na televisão. Tomara que tenha passado, Andréia, na televisão, né, aí também, tomara não, né, porque isso é péssimo para a nossa profissão. Mas, pessoal, a página aqui, me parece que é a página 19, mas eu quero que você procure o anexo 3. Anexo 3, estabelece as infrações disciplinares e as regras de aplicação. Tá? Anexo 3. Então, por exemplo, esse farmacêutico, descobriu-se que ele, no dia anterior, ou alguns dias anteriores, ele, numa festa, ele chutou uma mulher. Né? Ele chutou uma mulher, os motivos são diversos, e aí cada um fala uma coisa, e aí, na verdade, esse fato que aconteceu com ele foi como um fato de vingança, né? Os parentes, o namorado, eu acho que da vítima, da mulher que ele chutou, que foram e revidaram nele essa agressão. Então, assim, pela análise dos fatos, página... Isso, beleza, Andréia, página 19. Pela análise dos fatos, esse farmacêutico, ele não estava no exercício, mas ele, como farmacêutico, a notícia na televisão é o farmacêutico fulano de tal. Ele pode ser denunciado no Código de Ética Farmacêutica. Tá? Qual seria a infringência dele? O que ele fez? Tá? Porque, assim, o código, ele está muito voltado para as questões práticas técnicas, mas vocês vão ver que também questões relacionadas com pessoas e com órgãos também estão presentes no nosso código. Nós vamos ver isso agora mesmo, tá bom? Então, aqui nós temos as penalidades, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é muito importante, pessoal. A reincidência, o que é uma reincidência? Verifica-se a reincidência quando se comete outra infração ética durante o prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão administrativa. Né? Então, esse prazo de 5 anos fica marcado, né? O farmacêutico, ele fica nesse interstício, porque qualquer penalidade que ele cometer, essa reincidência vai estar apostilada lá no perfil dele. Aqui que vem as infrações éticas, né? Então, tá aqui, as infrações éticas disciplinares, elas são, aqui, as infrações éticas disciplinares leves, devem ser aplicadas as penas sem publicidade na primeira vez, tá?
ou advertência por escrito sem publicidade, com a palavra censura, na segunda vez. Então, na primeira vez, sendo uma penalidade leve, ele é advertido apenas. Numa segunda vez, com a palavra censura, tá? Aqui no caso, ainda sem publicidade. Aí depois vem a multa. A multa, ela é pública, tá? E aqui, a multa, ela pode ser até de 3 salários mínimos, dependendo da reincidência também. Ou também, se a pessoa não paga, essa multa vai acumulando. Andréia, boa pergunta, Andréia. Já eu respondo, hora que eu tiver na relação, explicando a relação do farmacêutico com os demais profissionais. Eu vou voltar lá, Andréia, ok? Agora mesmo a gente fala. Então, aqui estão, pessoal, as penalidades, ou seja, o que ele faz, o que é leve, infração leve. Então, no artigo 7, quem está aí, do anexo 3º, artigo 7º do anexo 3º, tá? Quando você vai lá para infrações leves, aí tá lá a sanção disciplinar, que é o quê? Advertência, ou até, se for o caso, uma multa de até 3 salários mínimos. Quais são essas infrações leves? Aí está aqui embaixo. Item 1, item 2, tá? Por exemplo, deixar de comunicar ao conselho e às demais autoridades competentes os fatos que caracterizem infringência ao Código de Ética, desrespeitar o direito de decisão do usuário no tratamento, exercer a profissão farmacêutica sem condições dignas de trabalho, afastar temporariamente das atividades por motivo de doença, férias, congressos ou cursos, quando não houver outro farmacêutico, sem comunicar ao conselho. Por exemplo, você vai participar de uma palestra, não avisa o conselho. Aí o fiscal passa, e aí você, além de levar uma falta, você pode ser penalizado eticamente, isso é uma sanção ética leve. Aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos, deixar de informar por escrito ao conselho sobre os seus vínculos com os dados completos da empresa. Então, por exemplo, você trabalha na indústria Teuto, se for o caso, né? Ou na Vitamédica, ou na Geolab, ou na Brain Pharma, ou qualquer uma do DAIA, gente, né? Não posso nem falar esses nomes. Você trabalha na indústria, no primeiro turno da indústria, mas aí você sai e trabalha em outra atividade que você exerce a profissão farmacêutica. Mas você não é o responsável. Oi? Professora. Houve um caso também agora recente, passou na televisão, que chegou um cliente, um paciente na farmácia, e o farmacêutico não estava. E aí, eu não sei se essa pessoa parece que morreu por falta do atendimento, que não tinha o farmacêutico lá na hora. Exatamente. Isso aí, por exemplo, é uma outra situação, ela não é leve, viu? Quem perguntou? Quem perguntou? Andréia, muito bem. Você não estar na função é uma penalidade leve, Andréia. Agora, se vier a acontecer um outro problema, deixa de ser leve e ela pode ser, inclusive, grave, dependendo do problema, entendeu, Andréia? Então, foi bem colocado e a gente vai ver lá nos deveres também. Então, excelente. Eu quero esses exemplos para vocês entenderem na prática o que vem a ser. Então, está aqui, prevalecer de cargo de chefia ou de empregador para desrespeitar a dignidade dos subordinados. Né? Então, você pensa que, às vezes, destratar,
desconsiderar o seu pessoal da equipe, isso aqui é um desrespeito ao Código de Ética Farmacêutica. Submeter a fins mercantilistas para que venham comprometer o desempenho técnico, deixar de obter de participante de pesquisa, né, de questionário de trabalho, o TCLE, permitir que terceiros tenham acesso às suas senhas pessoais, principalmente lá na indústria, principalmente no SNGPC, exercer sem qualificação necessária o magistério, bem como utilizar dessa prática para aproveitar de terceiros em benefício próprio, utilizar sem referência ao autor qualquer uma informação, tá? Então, tudo isso se enquadra aqui no, cadê aqui? Artigo 7, como infração ética e disciplinar leve. Qual é a penalidade para ela, ou qual é a infração, né, que a gente aplica? Pela primeira vez, advertência, ou podendo chegar a 3 salários mínimos. Então, quem estiver com o Código de Ética na mão, sublinhe. Artigo 7º, infrações éticas disciplinares. Aí está aqui, você deve colocar a advertência por escrito e você sublinha até 3 salários mínimos regionais. Você vai destacar, não precisa sublinhar, mas fazer asteriscos em todos esses itens do artigo 7º do anexo 3. Esse anexo 3 é o anexo que estabelece a tipificação, né? A tipificação é para aplicação da sanção ética disciplinar. Da mesma forma, vem o artigo 8 do anexo 3, que é sobre as infrações éticas disciplinares médias. Então, eu tenho a leve, a média, e eu tenho a grave, tá? Então, no que diz respeito à média, qual é a pena? Multa no valor de 1 salário, podendo chegar a 3 salários, que serão elevados ao dobro, tá? Ou até, se for o caso, pessoal, aplicação da pena de suspensão, tá? Suspensão, no caso do farmacêutico. Essa suspensão, aí ela tem a sua grade, tá? Ela começa com 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou podendo chegar eliminação total. Mas a eliminação, no caso, é para infração grave. São quais? Aqui no caso, quem está com a norma na mão? Sublinhe. Infrações éticas disciplinares medianas. Tá? Então, tá aqui as medianas. E você vai explicar e destacar aí qual é a pena, tá? Que vai de multa de 1 salário mínimo a 3 salários mínimos, que serão elevados. Se começou com o mínimo, vai elevando, tá? Ou até a suspensão, no caso de reincidência. E quais são elas, pessoal? Exercer simultaneamente a medicina, tá? Nós temos um caso, aliás, nós temos 2 casos no estado de Goiás, desse fato aí, né, de colegas exercer simultaneamente a medicina. Como, professora? Transformar a farmácia num consultório médico ou num ambulatório, tá? Nós temos um caso gravíssimo aí de um profissional em uma determinada cidade que tinha até a maca ginecológica dentro da farmácia, tá? Mas não vamos para esses casos extremos. Deixa eu ver aqui. É isso, muito bem lembrado, viu, Thaís? Na indústria, essas penalidades dão, inclusive, justa causa, tá? De compartilhar a senha. Muito bem lembrado, tá? Da questão da indústria.
Aí tá, eu estava falando na questão de exercer simultaneamente a medicina, e eu dei um exemplo, assim, bem forte da questão da cadeira ou da marca ginecológica dentro da farmácia, claro, no lugar mais reservado, obviamente, dentro da farmácia. Mas não vamos a esse extremo, não, pessoal. Vamos nesses casos mais do dia a dia, né? Às vezes, o profissional, ele atua exercendo a medicina. Nós temos muitas atividades que são permitidas e são regulamentadas pelo Conselho Federal, mas a linha é muito tênue, tá? Entre a farmácia clínica e a medicina. E é por isso que o Conselho de Medicina vive impetrando ações em cima do Conselho de Farmácia, com essa alegação que os farmacêuticos estão exercendo de forma ilegal a medicina. Nós temos que ter muito cuidado. É por isso que eu tenho que saber dos serviços farmacêuticos, dos serviços clínicos, o que é que eu posso ter na farmácia. Eu posso ter estetoscópio, otoscópio, aparelho de medir pressão, eu posso ter oxímetro, eu posso ter termômetro. Como que eu vou utilizar esses equipamentos? Tá? Eu posso prescrever o que na farmácia? MIPs, né? E os meus antibióticos, os meus anorexígenos, eu dou o tratamento devido a eles, então, muito cuidado, né? Olha só, produzir ou fornecer ou dispensar ou permitir que sejam dispensados meios, instrumento ou substância, tá? Que, no caso de fórmula magistral ou farmacêutica, né? Que não inclua a identificação clara sobre a substância ativa contida, né? Esses medicamentos, às vezes, que estão sem registro, às vezes formulações que estão sem registro, ou que não tenham a devida orientação de uso, né? A gente tem que tomar bastante cuidado sobre isso. Extrair ou produzir, ou fabricar, transformar matéria-prima ou substância em contrariedade com a legislação vigente, né? Nós temos aí o caso de, por exemplo, profissionais que estavam comprando e beneficiando, e aí tem alguns insumos que é de licença da Polícia Federal, não é nem da Vigilância Sanitária. E o farmacêutico, por si, ele tem essa competência, né, de ter esse registro na Polícia Federal. E aí nós temos alguns casos de pessoas que compravam, mas para fabricação de produtos em não conformidade com a lei. Plantação de maconha, né, com alegação de extração do ativo, né, do canabidiol, também não está permitido no Brasil. Dificultar a fiscalização das autoridades, omitir das autoridades qualquer forma de agressão ao meio ambiente ou riscos de trabalho, aceitar remuneração abaixo do piso, delegar a outros profissionais atos ou atribuições que são exclusivos nossos, tá? Aí tem quais são eles? A docência superior, a coordenação de curso, né? A manipulação de medicamentos, áreas específicas dentro da indústria que são privativas de farmacêutico, e uma série de manipulação, né, de medicamentos e dispensação, exercer a profissão e funções relacionadas à farmácia, exclusivas ou não, sem habilidade legal. Então, por exemplo, a estética. A farmácia estética, ela precisa, não basta que eu seja uma farmacêutica, eu preciso ter um curso que me habilite a exercer a farmácia estética, tá? Então, se eu começar a exercer e praticar algumas atividades necessárias, por exemplo, os peelings,
aplicação de botox, de fios de sustentação. Eu não estou falando a aplicação de um cosmético, uma limpeza de pele leve, né? Que isso eu posso fazer, mas só que o farmacêutico não quer isso e nem deve. Nós queremos a saúde estética, a farmácia estética avançada. Para isso eu tenho que ter qualificação, né? Então, aqui a Andréia falou alguma coisa sobre isso, acho que foi a Andréia mesmo. Então, está aqui, deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento, tá? Ao qual você está vinculada, né? Ou permitir que outra pessoa o faça no seu nome. Então, o farmacêutico, quando ele sai do estabelecimento, tá? Ele vai estar infringindo exatamente essa denominação, esse apontamento aqui, tá? Porque aí ele deixa de prestar assistência técnica efetiva, tá? Então, aqui você viu que ele saiu da penalidade leve para a mediana. Tá? E aqui a parte de deixar de comunicar, deixar de explorar, deixar-se explorar por terceiros com finalidade política ou religiosa, exercer profissão em estabelecimento não registrado ou não cadastrado, né? Então, eu vou ser farmacêutica numa farmácia que nem está registrada na vigilância sanitária e nem no conselho. E ela está funcionando, né? Então, eu não posso. Tudo bem que quando eu entro, se a empresa está sendo a mesma coisa é indústria, viu, gente? Indústria pequena, né? Não pequena, mas a indústria no começo da planta, ela precisa de uma autorização de funcionamento. Às vezes é muito comum você receber uma proposta assim, não, mas nós vamos trabalhando até que a Anvisa autorize a gente, tá? Isso não é permitido. Aviar receitas médicas ou de outras profissões em desacordo com a técnica farmacêutica e a legislação vigente, tá? Ressalvados os momentos de pandemia, tá? Aqui agora é outro momento, tá? Então, coordenar, supervisionar a ação sanitária ou profissional quando for sócio ou acionista de qualquer categoria ou interessado de qualquer forma de empresa ou estabelecimento que forneça drogas, medicamentos, insumos, indústria, com ou sem vínculo empregatício. Eu sou sócia de uma distribuidora, tá? Eu sou sócia de uma distribuidora em Goiânia, ou de uma indústria. Só que, ao mesmo tempo, eu sou uma fiscal do conselho, ou uma fiscal sanitária. Então, aqui eu tenho conflito de interesse. Eu não posso, tá? O fiscal não pode ter nenhuma relação fiscal farmacêutico, tá? Com o segmento. Ou seja, quando você fiscaliza, você pertence ao setor regulador. E esses estabelecimentos ao setor regulado. Tá? Então, aqui, promover publicidade enganosa ou abusiva de boa-fé enganosa ou abusiva da boa-fé do usuário, inobservar as resoluções vigentes, tá? Você não pode falar eu não sabia, tá? O eu não sabia é pior, porque você, inclusive, pode incorrer em duas faltas éticas. Tanto aquela que você está infringindo, por exemplo, vendendo medicamento controlado sem receita, ou seja, você está passando por cima de uma norma sanitária, e você negar que não sabia. Então, aí são duas penalidades. Permitir interferência em resultados apresentados como perito ou auditor, isso aqui é gravíssimo. Aceitar sem ser perito, sem você ter qualificação, né, para isso. Você pleitear de forma desleal o emprego ou cargo ou função exercido por outro farmacêutico. Bom, eu estou aqui, mas eu queria trabalhar no lugar da minha colega. Eu faço pela metade do preço para você.
tá? Então, é um problema passível de uma sanção ética disciplinar mediana, que vai do quê? Da multa, do pagamento de multa, de 1 ou até 3 salários, sendo progressivo em dobro, tá? Ou até, se for o caso, suspensão. Sim, além de desvalorizar a nossa profissão. Receber por remuneração de serviços que não tenha prestado, exercer a interação com outros estabelecimentos farmacêuticos ou não, de forma à realização de prática vedada, de prática que eu não posso de jeito nenhum. Então, olha só, tem um caso muito interessante que aconteceu, por exemplo, você fazer parte de uma equipe de tatuador. E aí você ganha um adicional, porque você consegue, né, os anestésicos locais para aquela empresa, sei lá como é que chama isso, uma clínica, eu não sei como é que chama essas empresas de tatuagem não, viu? Estúdio, né? Porque não é clínica, né? Então, mas você consegue os anestésicos e recebe por isso. E faz parte da equipe. Né? Não, porque aqui eu tenho um farmacêutico que supervisiona as ações. Misericórdia. Tá? Esse é um caso também verídico, né? Que a gente, aí, na nossa experiência de conselho, ao longo aí de... Eu tenho 24 anos, né, de atuação na parte da legislação farmacêutica, né? Então, a gente já viu muita coisa. Intitular-se responsável técnico por um estabelecimento que você não seja, né? Divulgar informação sobre temas farmacêuticos que não seja verdade, emagreça bem, né? Postei lá na internet, eu recebi esse medicamento aqui da internet e eu vou fazer aqui, vou ganhar uma bonificação se eu compartilhar que eu também emagreci. E aí você esquece que você é farmacêutico, né? E aí você vai estar divulgando uma coisa que não é verdade, tá? Então, aqui, pessoal, olha só, isso aqui também, anunciar produtos farmacêuticos ou processos por quais meios capazes de induzir ao uso indevido ou indiscriminado de medicamentos. Tá? Ivermectina. A ivermectina, se a gente fosse pegar nos grupos, calor danado aqui, estou na sacada aqui do meu apartamento, só que o sol está batendo, né? Fechei a janela, mas não deu muito certo. Fechei, desculpe, a cortina. Desculpe aí, pessoal. Vou colocar o climatizador aqui. Mas o que eu quero falar para vocês da ivermectina. Se a gente fosse fazer um apanhado nos grupos, e eu tenho autoridade para isso, só que não é o papel, né? A gente não quer conflito, né? Mas a gente quer a proteção da categoria farmacêutica. Eu fico muito preocupada com isso. Mas se a gente fosse pegar nos grupos, ou pegar, né, ali, um aqui, outro ali, que fica fazendo propaganda indevida, é indevida, pessoal. Porque se você não tem uma definição, e aí eu não estou entrando no mérito de laboratório, de nada, esse assunto é polêmico, o que vale para a deontologia farmacêutica é o que está escrito, tá? O que está escrito pelas autoridades competentes. Não é pelo laboratório, não é por um grupo de médicos, não é pelo Alexandre Garcia, não é pelo presidente da República, tá? É pelas autoridades competentes, tá? Não temos evidências científicas e nem o aval da Anvisa falando da veracidade, da eficiência, da ivermectina, de todos esses medicamentos, inclusive da hidroxicloroquina, e aí, no caso da ivermectina, como preventivo para a Covid-19. Tá? E é isso que é o grave. Tá? Então, se a gente fosse pegar isso nos grupos, né, que é uma coisa que eu, inclusive, até me afastei das discussões, porque a gente está sendo conivente se a gente não fizer. Tá? Então, mas é isso que eu estou falando aqui.
Anunciar produtos farmacêuticos ou processo por quais meios capazes de induzir ao uso indevido e indiscriminado de medicamentos. Tá? Então, essa leitura do Código de Ética, ela é uma arma na sua mão. Tá? Você precisa dela para se defender, mas também para cumprir o seu exercício profissional. A Inara está falando aqui, infelizmente, muitos farmacêuticos se tornaram balconistas, visando lucro, e se esquecem da importância da orientação ao paciente. É isso, Tainara, né? Falou tudo. Nós vamos aqui agora para as infrações graves. Artigo 9º, tá? Pena. Suspensão de 3 meses pela primeira vez, 6 meses na segunda, 12 meses na terceira vez, tá? Podendo chegar à eliminação do quadro de farmacêuticos no Brasil. Então, violar o sigilo, de fato, e informações que tenham tomado conhecimento no exercício da profissão. É porque eu fiz olha só, eu fiz o teste de Covid no fulano de tal, que é diretor de não sei onde, né? Eu vi isso no grupo. Aliás, gente, eu vi, inclusive, de um chefe do executivo, né? Eu não vou falar se era governador ou se era prefeito, mas eu vi isso circulando nos grupos, tá? É sigilo. O resultado do exame, tá? Pertence ao dono do exame. Não é nem ao profissional, tá? Porque o profissional, na hora de dar o resultado ali, para ele pouco importa o nome, tá? Para ele, o que importa é o resultado, tá? Então, participar de qualquer tipo de experiência bélica, racial ou de eugenia, tá? Aqui é grave isso. As experiências bélicas ou qualquer outro tipo de estragos, né, que você possa provocar algum dano, né, na população, na sociedade, pessoal, é um fato que, assim, você, além de você pode responder isso daí, de formação de quadrilha, né, você pode, um monte de penalidade nisso daí. Tá? Mas aqui não é somente bélicos, tá? É de produção de qualquer outro meio de estrago, né? Porque bélico dá muito a questão de bombas, né? Fabricação de bombas, de armas caseiras e essas coisas. Mas também de qualquer outra pesquisa não comprovada pelo Comitê de Ética. Tá? Exercer atividade farmacêutica com fundamento em procedimento não reconhecido pelo Conselho, tá? Então, você não, né? De jeito nenhum, está repreendido. Mas aquele profissional, por exemplo, eu nunca vi isso, graças a Deus, na profissão farmacêutica, mas eu já vi isso na medicina e na odontologia, né? Um dentista que se passava por cirurgião plástico, né? Então, a gente está na mesma. Fornecer meio, instrumento ou substância que possa induzir a prática de tortura, eutanásia, aborto ilegal. Vender medicamentos que facilitam o aborto. Toxicomania. Vender medicamento controlado para a pessoa, né? Medicamento que causa dependência psíquica. Aqui são os tarjados, né? Tarja preta. Né? Então, às vezes, aqui no Código de Ética, é uma penalidade grave. Não obstante a penalidade grave para o Código de Ética, você ainda responde criminalmente por tráfico de drogas. É um crime hediondo, tá? Porque medicamento sujeito a controle especial, você está sujeito a uma penalidade federal e é tráfico de drogas. Tá? Então, muito cuidado, desrespeitar a vida,
cooperando com atos intencionalmente que atentem contra a vida ou a coletividade, fabricar ou produzir radiofármacos sem estar de acordo com a legislação vigente, omitir ou acumpliciar-se com profissionais que exercem ilegalmente a farmácia, aquele fulano ali, ele nem é farmacêutico, não, mas ele se passa por farmacêutico, e eu vou lá na farmácia dele, eu pego muito conselho com ele, porque ele tem muita experiência, meu Deus do céu, misericórdia, não vou nem te falar essas coisas, para não estimular, mas é minha obrigação, é minha tarefa falar isso para vocês. Eu falo isso para vocês arrepiar os cabelos, tá, gente? Isso aí é gravíssimo, tá? Nós estamos aqui esquentando, sendo fritada aqui na sacada do apartamento, e vocês aí na casa de vocês, um segundo turno, quarto turno, terceiro turno, sei lá, misericórdia. Isso aqui é para que tenhamos êxito na nossa profissão, tá? Desde o primeiro dia, né, que você receber a sua inscrição provisória, até o fim dos tempos, né, que você nunca, mas é nunca mesmo, tá, pessoal? Código de ética, o nunca não é grande, não. Incorra em nenhuma fatalidade dessa. Alterar o processo de fabricação de produtos sujeito a controle sanitário, indústria farmacêutica, os colaboradores da indústria aí de plantão, tá? Modificar seus componentes básicos, tá? Os nomes e demais elementos, objetos do registro, contrariando as disposições, os dispositivos ou disposições legais, tá? Praticar ato profissional que cause dano material, físico, moral ou psicológico, né, que possa ser caracterizado por imprudência ou negligência ou imperícia. Isso também está relacionado ao processo de fabricação, tá? Também, né? E principalmente quando eu venho aqui da parte material. Utilizar de conhecimentos da profissão com finalidade de cometer ou favorecer atos ilícitos. Fazer uso de documento, atestado ou certidão falsos ou alterados. Assinar laudo ou qualquer outro documento farmacêutico em branco, de forma a possibilitar, ainda que por negligência, o uso indevido do seu nome ou atividade profissional. Realizar ou participar de atos fraudulentos em qualquer área da profissão. Utilizar de meios para difamar, caluniar, injuriar ou divulgar preconceitos e apologias a atos ilícitos ou vedados por leis específicas. Racismo, né? Intolerância religiosa, eugenia, né? Que nós já falamos. Receber ou receptar mercadorias ou produtos sem rastreabilidade, sem registro. Isso aqui da cadeia, né? A vigilância sanitária, quando ela chega na farmácia, pessoal, se você transitar com esses medicamentos também, viu? Às vezes a gente empolga, vai para os Estados Unidos e compra um monte de medicamento, porque nos Estados Unidos é melhor, só que não tem registro, autorização aqui no Brasil. Eu não estou falando que isso não deve ser feito. Você trazer um medicamento, 2, 3 para consumo próprio, eu confesso a vocês que eu já fiz isso. Por exemplo, a melatonina, né, que aqui no Brasil a gente ainda tem restrições ao uso, eu, por exemplo, já trouxe dos Estados Unidos para uso próprio. É diferente, né? Eu vou trazer para não sei quem, fulano, não sei, aí tá, moral da história, 50 frascos, né? Deus livre e guarde, você passe aí numa barreira, na alfândega, né? Lá na hora da Receita Federal, quando você vai atestar o que você comprou, ou qualquer, na esteira, você também é parado, isso aqui, tanto é tráfico de drogas, né, mas também
você pode ter problema, né, dentro das sanções éticas e disciplinares da sua profissão. Isso aqui é demais, né? Que eu estou com isso aqui na ponta da língua. Fazer declarações injuriosas, caluniosas, difamatórias ou que depreciem o farmacêutico, a profissão, ou instituições, ou entidades farmacêuticas, tá? Isso é penalidade grave, tá? E eu quero dizer para vocês, eu sou política na minha profissão, estou num processo eleitoral, estou candidata a vereadora aqui em Goiânia, e, infelizmente, a gente tem, assim, um grupo dentro da categoria farmacêutica que desconstrói os processos. Eu, constantemente, em eleições, eu sou vítima disso daqui. Tá? Então, assim, agora eu não posso permitir isso, porque a eleição é muito maior. Por enquanto, fica ali, né, naquele miolinho dentro da profissão. Agora, não, eu tenho que estar pronta para isso aqui, né, para qualquer problema eu acionar a justiça, tá? Porque nós temos a previsibilidade no Código de Ética, que junto gera uma penalidade lá no Código Penal e no Código Civil também. Pois venha quente que eu estou fervendo, literalmente, gente, que eu estou quente aqui. Ah, meu Deus. Aqui vem, pessoal, aquele que continuar a exercer a profissão, mesmo enquanto estiver sob sanção disciplinar de suspensão, será aplicada idêntica pena pelo prazo em dobro ao inicialmente determinado. A pena de suspensão de 3 meses a 12 meses será diretamente aplicada por motivo de pronúncia criminal ou de prisão em virtude de sentença. Tá? Então, muitas vezes, eu já julguei um processo desse, de atentado violento ao pudor. Né? O profissional, ele foi condenado, né, na parte criminal. E isso foi apensado no processo dele, no âmbito do conselho. E aí, eu era conselheira relatora, eu tive que recepcionar, tá? Porque é um pouco incoerente, né? Se lá na vara criminal houve todo um inquérito civil, né? E um inquérito policial, desculpe, houve um inquérito policial e comprovou, né, que o profissional, ele realmente cometeu um ato de atentado violento ao pudor, eu, na minha, não é insignificância, porque eu estava na autoridade de uma conselheira, mas a gente tem as limitações, que às vezes a justiça tem bem mais subsídio, substrato para averiguar a situação daquela penalidade. Então, nesse caso aqui, a gente apensa, né? A pena da eliminação, isso aqui é muito importante saber, será imposta aos que, porventura, tiverem perdido por algum dos requisitos os artigos 15 e 16 da Lei 3.820, por fazer parte de conselho, inclusive aos que, por falta grave, tenham sido 3 vezes condenados, tá? Que sejam 3 vezes condenados. Então, a pessoa, ela é reincidente, ela fez 3 vezes, e aí vem ela de novo, isso acontece, por incrível que pareça, tá? Então, infelizmente, é um problema. Só para matar a curiosidade de vocês, esse aqui, ó, a eliminação, ela será imposta aos que tiverem perdido os requisitos dos artigos 15, né? Que são, o que é o artigo 15? Para você ser farmacêutico, inscrito no conselho, você tem que ter seu diploma de graduação, estar registrado, não estar proibido de exercer a profissão, ter boa reputação, tá? E você, tudo isso, quer dizer, se você
tiver algum problema relativo a essa condição do seu diploma, tá? Ou do seu exercício profissional, você já é eliminado do quadro do conselho, tá? Bom, feito essa parte, pessoal, eu quero rapidamente, que é a parte mais complexa do código, né, que são a que estabelece as infrações, eu vou voltar lá nos deveres, tá? Respira um pouquinho aí, toma uma aguinha. Vamos voltar nos deveres, que é no anexo 1. Deveres. Direitos. Vamos lá. Então, todo mundo, só para vocês aprenderem a mexer. Anexo 1, começa na página 2. Aí depois vem direitos, aí depois vem deveres. Artigo 12º, tá? Então, o capítulo 3 está inserido no anexo 1º. Tá? Então, vem deveres. O farmacêutico, durante todo o tempo em que permanecer inscrito, independentemente de estar ou não em exercício efetivo da profissão, ele deve. Ou seja, pessoal, mas eu estou inscrito, mas eu não sou contratada como farmacêutica. Tudo bem, mas você é um farmacêutico aos olhos da lei. Você está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, tá? Então, aqui, vocês vão ver todas aquelas penalidades que nós vimos lá nas sanções leves, moderadas e graves. Só que aqui você vai vê-las como dever, tá? Então, comunicar o Conselho a demais autoridades quando você vai fazer um curso, né? Quando você tem algum problema, dispor de seus serviços profissionais às autoridades constituídas, exercer a profissão respeitando os atos e diretrizes, respeitar o direito de decisão do usuário, comunicar ao conselho ou às demais autoridades competentes a recusa em submeter à prática ou atividade contrária à lei. Não basta só você falar não. Você tem também que, se for um ato ilícito, você precisa denunciar, né? Guardar sigilo de fatos, informações, de conhecimento no exercício. Respeitar... Só um minutinho, pessoal. Respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela, assumir com responsabilidade social e ética, sanitária, ambiental e educativa sua função na determinação de padrões desejáveis, contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde, garantir ao usuário o acesso à informação independentemente sobre as práticas terapêuticas, selecionar e supervisionar, nos limites da lei, colaboradores para atuarem no seu auxílio das atividades profissionais, porque é você que supervisiona eles, é você que treina eles, tá? Denunciar às autoridades qualquer forma de agressão ao meio ambiente. Então, vocês vão começar a ver que aqui nada mais é o que a gente leu aqui atrás. Só que aqui está posto como dever. É o que a gente tem que cumprir durante todo o nosso exercício profissional. Aqui vem as proibições. É proibido ao farmacêutico participar de qualquer tipo de experiência de fins bélicos, nós lemos isso lá atrás, né? Exercer atividades farmacêuticas em procedimentos não reconhecidos pelo Conselho. Volto a dizer, a diferença de dever e proibição. O dever
ele é geral. A proibição, você não pode de jeito nenhum fazer aquilo que está ali. Tá? Por quê? Porque no nosso Código Penal tem um dispositivo lá no preâmbulo do código que fala assim, tá? Que você pode fazer o que não está escrito como proibido, respeitado ou salvaguarda, né, nos seus limites éticos e morais, tá? Isso não é nem da farmácia, isso é do Código Penal, tá? Ou seja, se uma coisa não está proibida, se não está escrito em letras que é proibido fazer, você até pode fazer dentro dos seus limites éticos, tá? Nesse caso aqui, está proibido exercer atividade farmacêutica com procedimento não reconhecido. Deixa eu dar um exemplo disso aqui para vocês. Atividade de Reiki. Eu não sei se vocês conhecem essa terapia, Reiki. O Reiki é uma prática de tratamento, né, que a gente fala, práticas integrativas e complementares, tá? Eu já fiz Reiki, né? Só que não está deliberado pelo Conselho Federal de Farmácia que é permitido ou como o farmacêutico deve praticar ou trabalhar com o Reiki. Mas também não estava escrito que é proibido ele exercer essa prática do Reiki, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Muito bem. A parte ética da profissão, ela é a essência, né, Jonathan? É onde você realmente vê a sua responsabilidade perante a sociedade, tá? Eu quero que vocês enxerguem a deontologia como, de fato, pessoal, você está na sociedade para servir, tá? E a hora que você começa a ler as suas normas, o que você pode, o que você não pode fazer, é aí que você começa a entender o seu papel na sociedade, tá? Então, aqui, por exemplo, praticar ato profissional que cause dano material, físico ou psicológico, a gente já viu isso lá. Então, estão todos aqui, né, aquelas formas graves, né, que nós vimos, e medianas, geralmente ficam aqui, tá? Depois disso, vem a parte dos trabalhos científicos, né, que tem lá sobre a participação do farmacêutico. É vedado ao farmacêutico divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico, publicar trabalho em seu nome que você não tenha participado, trabalho que você compra, né, que alguém faz para você, ninguém nunca ouviu falar nisso, ainda bem, né, isso não faz parte do nosso conhecimento, que pessoas fazem isso, promover publicidade enganosa, de boa fé, abusando da boa fé do usuário. Olhem aqui, pessoal, das relações profissionais, que eu acabei de explicar isso para vocês lá nas penalidades graves. O farmacêutico... Oi? Saiu da tela do slide? Você tirou? Não. Tá aparecendo só a sua foto. Não tirei, não. É porque deve estar fixado para você a tela errada. Toca na tela e procura aí, por favor. Você está no computador ou no telefone? Estou no telefone. Procura, que você vai me achar aí. Você vai achar. Pois é, tem duas telas. Tem um que eu estou te vendo você falar e a outra do slide está aparecendo só a sua fotinha. Não, pode ser problema seu. Acho que está todo mundo acompanhando aí. Eu estou monitorando aqui no meu outro telefone. Está todo mundo vendo, pessoal? Artigo 17, normal. Pode ser você aí, toca para você procurar. Pode ir procurando aí que você vai localizar. Ok? Ok, vamos continuar. Olha só, da relação interprofissional, relação profissional.
farmacêutico perante seus pares e demais profissionais da equipe de saúde deve manter relações cordiais, adotar critérios justos nas suas atividades e nos pronunciamentos sobre os serviços e funções, prestar colaboração aos colegas, né, desde que, assegurando a consideração, prestigiar iniciativas de interesse da categoria, empenhar-se em elevar e firmar o seu próprio conceito, procurando manter confiança dos membros da equipe, né? Item 5, empenhar-se em elevar e firmar seu próprio conceito, procurando a confiança dos membros da equipe, manter relacionamento harmonioso com outros profissionais, limitando-se às suas atribuições, denunciar atos que contrariem os postulados éticos, respeitar opiniões de farmacêuticos e de outros profissionais, tratar com respeito e urbanidade os farmacêuticos fiscais, permitindo que promovam todos os atos necessários à sua verificação. Tá? No caso, a relação com os conselhos fala muito a respeito da fiscalização, né? Então, aqui fala a respeito das informações que nós temos que ter por escrito, né, nos horários da responsabilidade técnica, e assim vai. Então, pessoal, esse é a fala geral do nosso Código de Ética Farmacêutica. Eu quero, voltando aqui, a nosso compartilhamento de tela. Agora sim, eu parei de compartilhar a tela. Quero colocar para vocês, deixa eu fechar aqui. Agora sim, eu parei de compartilhar a tela, quem estava com dúvidas. Olha só, a provinha de vocês, eu quero que vocês anotem, eu não vou puxar nessa prova agora, tá? Por quê? Porque para a segunda VA, eu vou continuar com o Código de Ética Farmacêutica, só que aí, nas nossas aulas, nós vamos fazer, para a segunda VA que eu estou falando, nós vamos fazer treinamentos acerca desses deveres e das proibições, tá? Então, é muito pouco tempo, a primeira VA, para vocês assimilarem isso. O que eu vou explicar para vocês agora, o que eu vou cobrar, tá? Então, não vai ter um exercício de revisão, vai ter a fala da Sueza de revisão. São 11h30, quem tinha de entrar na sala já entrou, né, que já está quase na hora de acabar a aula, né? Eu quero infartar se alguém apertar essa campainha agora, tá? E eu não abro, viu, gente? Porque aí é demais, aí é para acabar comigo, né? Ó, eu quero dizer o seguinte, essa primeira VA, eu vou pedir para vocês, tá? Quero muito que vocês voltem às anotações que nós fizemos, tá? De quem é a responsabilidade do Código de Ética Farmacêutica. Quem é que faz o código, pessoal? Tá? Está escrito lá para vocês, quem que faz, né? Sobre quem que escreve o Código de Ética Farmacêutica. É uma responsabilidade do Conselho Federal de Farmácia, por meio de seu plenário. Quem fiscaliza o código é o Conselho Regional de Farmácia. Cuidado para vocês não confundirem isso, tá? Quem fiscaliza o código é o Conselho Regional de Farmácia por meio de quem? Dos seus fiscais, ok? Outra informação importante, as partes do código, eu quero que vocês estudem isso, eu escrevi para vocês no caderno. O Código de Ética, ele é composto de anexo 1, 2 e 3, tá? Qual é o anexo 1, qual é o anexo 2, qual é o anexo 3? Os tipos de penalidades, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, galerinha? Eu já sei que vocês querem que eu escreva, né? Então tá, eu vou escrever. Imagina, né? Se eu conhecesse a forminha do pé dos seis, eu vou escrever, tá? Eu vou escrever porque, na verdade, eu acho que
eu falo rápido, né? Então, deixa eu abrir um outro documento aqui rapidinho, para ficar tudo certinho. Então, tópicos para revisão para primeira VA e para ser feliz. Leiam as anotações feitas no caderno, né, que eu anotei no quadro, feitas no caderno, orientadas durante as aulas. Ok. Gente, desculpe, eu não estou compartilhando na tela, né? Desculpa, pessoal, foi mal. Pode anotar aí, pessoal. Tópicos para revisão de primeira VA e para ser feliz. Leia as orientações feitas no caderno, orientadas durante as aulas, responsabilidade pela constituição do Código de Ética Farmacêutica e pela fiscalização do Código de Ética, composição, ok, meninos? Esse é o nosso conteúdo da nossa provinha. Façam a atividade que será postada
no Moodle. Acho que é assim, né, que escreve esse Moodle. Eu nem sabendo escrever esse Moodle. Eu tô tão alegre com ele. Entende? Façam a atividade que será postada no Moodle. E que eu já expliquei a vocês de forma objetiva. Pronto, é isso. Essa é a nossa provinha, tá? Tá dentro aqui, ó. Essa parte aqui é a nossa provinha, sem estresse, provinha fácil, muito boa. E vocês têm que tirar menos de 7,5 nessa prova, vai valer 8, tá? A atividade vai valer 2. Ah, gente, pelo amor de Deus, aí vocês vão ter que me dar a prenda de vocês é arrumar 20 votos para mim aqui em Goiânia, cada um de vocês. Quando não tem penalidade, aí só para a gente ser amiguinho, é no mínimo 5 votos para cada aluno, mas com a pena de quem tirar menos nota, aí são 20 votos, tá bom? Alguma dúvida nisso daí, pessoal? Pois é, eu expliquei o trabalho, Jonathan, eu vou projetar aqui novamente, mas é muito simples, tá? Você vai apoiar sobre o código de ética, sobre a parte dos deveres, você vai fazer a transcrição literal de um item daquele que está lá, você vai dar o exemplo daquilo na prática, e você também vai falar sobre o descumprimento daquele mesmo dispositivo. Isso é para ser postado lá no Moodle, tá? Eu vou colocar o papel, o formato que é para vocês me entregarem. Tá? Eu vou postar isso lá, o formato que é para vocês entregarem, tá bom, Jonathan? Não tem erro, é muito simples mesmo. Alguém me chamou, não sei, acho que é a Vanessa. Pode falar, meninos, pode falar. Aqui onde eu estou está um pouco barulho, mas eu estou escutando vocês. Não sei se está ruim aí para vocês me ouvirem, mas a gente está remoto, né? Aqui a gente tem o barulho do ambiente, o barulho às vezes da casa, né? Nós não temos assim um estúdio para gerar aulas para vocês, né? Então às vezes tem alguns barulhinhos que infelizmente não tem como a gente segurar. A atividade, Vanessa, é para o dia 9, tá? 9 de outubro. O que eu quero com a atividade? Você vai estudar para a prova primeiro, porque quando você for estudar para a prova, quando você estiver aqui, ó, fazendo esse item aqui, tipos de sanções éticas disciplinares, você levante pelo menos 3 exemplos de cada uma. Leve, moderada e grave. É para você ler, você já vai estar fazendo o trabalho. Tá? Então, quer dizer, você vai fazer a prova e depois que você estruturar a sua prova, na verdade, pessoal, eu vou passar para vocês me entregar esse trabalho, vamos deixar para entregar esse trabalho dia 12, tá? Pode aumentar aí para dia 12, porque é a semana inteira de prova, né? Então, vocês podem entregar no dia 12, que aliás é feriado, né? A gente vocês têm aí o dia para receber. Entregar dia 9 ou dia 12, para mim, não vai fazer muita diferença, tá? Então, pode ser desse jeito, tá bom? Ok, beleza. Pode ser no dia 12, então, a entrega do trabalho. Vou alterar lá. É isso mesmo, é aquela atividade. A gente fala trabalho, né, gente, mas é atividade. Isso mesmo, bem lembrado. Alguma dúvida mais, meninos? Tudo bem? Estão copiando? Ô, gente, vocês não vão printar a tela, não, viu? Eu vou pôr um dispositivo anti-print que vocês me pagam. Sei, Vanessa, copiado. Uhum, entendi. Tá bom. Então, pessoal, olha só. Entendi, Vanessa. Ok. Meninos, vai ficar aqui, tá? Eu
preciso ir já desmontando aqui, que eu tenho uma outra atividade, mas vocês fiquem aqui à vontade, que o canal vai continuar aberto, e esse material vai continuar aberto. Vocês coloquem já para mim, aí, a partir de agora, tá? Márcia Reis colocou aí, copiei, parabéns, Márcia, só você mesmo, Márcia, só você que faz tudinho certinho para mim, Márcia, obrigada, viu? Terceiro turno, né? Esse terceiro turno está mais aplicado do que o nenhum turno. Turno nenhum. Ah, tá bom, Vanessa. Eu acredito em você também. Brincadeirinha. E você não, Jonathan, você tá meio. Sei não, acho que você tá meio malinha sem alça, viu? Meninos, vamos lá. Eu também gosto de copiar. Eu peço porque eu sei que o ato de copiar ajuda vocês a captar melhor, tá? Por isso que eu chamo atenção para isso. Eu sei disso, Vanessa. Meninos, vamos lá. Vamos, presença de vocês. Nome completo e turninha, isso aí. Vanessa Teodoro, quarto período matutino. Já fica no brete aí, né? Só para enviar. Tá bom, obrigada, viu, meninos? Boa semana para vocês, até amanhã. Deixa eu fechar meu vídeo aqui, espera só um instante.